Fala galera, tudo bem? Vamos começar então aqui o nosso módulo de Segurança da Informação CESP-Sebrasp. Eu, professor Fábio Rosato, estou contigo aqui em parceria com o grande Gabriel Pacheco, para a gente resolver então algumas questõezinhas aí dessa banca, né, que é a CESP-Sebrasp, que aparece nos mais diversos concursos aí, a parte de Segurança da Informação. E a gente começa essa parte de Segurança da Informação com os conceitos iniciais. E aí a gente vai cair para a parte de princípios da segurança da informação e a gente depois vai resolver então as questões aí, trabalhar em cima desses princípios, as questões da banca especificamente, beleza? Vamos lá então, vou botar na tela para vocês aqui o slidezinho e vamos começar com os conceitos. Então aqui em conceito a gente tem 4 tipos de conceito, são eles. Deixa eu apagar aqui, beleza? Ameaça, vulnerabilidade, ataque e risco. Quando a gente trata de segurança da informação, a gente parte do princípio que existe alguém enviando dados para outra pessoa. Então, esses dados devem chegar lá de forma correta, garantindo os princípios que a gente vai ver um pouco mais para frente. Só que podem acontecer algumas alterações. Por exemplo, pode acontecer uma interrupção, e muitas vezes a gente acha que essa interrupção ela é dada pelo fato apenas de um terceiro envolvido aqui, né? Vou colocar aqui uma pessoa, C, né, envolvido, que vai, então, tratar dessa interrupção. E nem sempre vai acontecer por conta de uma pessoa. Pode acontecer por conta de um fator natural, né? Por exemplo, enchente, fogo, tempestade e assim por diante, tá? Então, pode acontecer, claro, de alguém vir aqui e interceptar, interromper, né? Mas a ideia é que essa interrupção ela possa ser feita também por um fator natural e não necessariamente por alguém. Quando a gente trata de interceptação, é quando daí sim existe alguém que está interceptando esses dados, só que os dados eles não foram alterados. Se a gente perceber, então, os valores que foram enviados, por exemplo, o A enviou para B o valor 123, B recebeu o valor 123. O C está apenas interceptando, está apenas ouvindo essa informação ali, tá? Então, até agora não há alteração dos valores. Agora, quando a gente trata de modificação, aí a gente vai entender um pouco diferente, sim. Aí, quando o A enviar 1, 2, 3, o C vai pegar esses valores e vai alterar, então, esses dados para enviar para B, certo? Então, daí, esses valores acabam sendo interceptados por um terceiro e esse terceiro, então, acaba alterando os dados dessa comunicação. Então, aí a gente vai ter aí um sério problema, né? Por quê? Porque o valor foi enviado 1, 2, 3 e foi recebido ABC e a gente tem o último que é o fake. Quando alguém se passa por outra pessoa, então aqui é o C se passando por A, mandando mensagens para B. Né? Como vocês às vezes recebem lá o e-mail, não acredito que você fez isso no verão passado, clique no anexo e veja as imagens. Tu vai olhar lá no cabeçalho do e-mail e tu vai perceber que no cabeçalho do e-mail está o endereço de um amigo teu. Então, alguém se passou por essa pessoa e criou essa informação, o fake. Vulnerabilidade, a fragilidade. Galera, não quer dizer porque um ambiente ele é vulnerável, ele sempre vai ser atacado. Não, existe uma fragilidade. Por exemplo, sistemas que estão desatualizados ou que não possuem ferramenta anti-malware. Aí a gente tem uma vulnerabilidade. Mas esse ataque nem sempre vai ocorrer. A gente vai abrir as portas, né? Vai dar a possibilidade mas nem sempre vai ser atacado. O que pode acontecer? Quando a gente tem uma alta vulnerabilidade, a gente tem também um alto risco, né? Então, olha só, aqui a gente casa, ó, probabilidade de alguma dessas ameaças, certo? Explorarem a vulnerabilidade. Então, quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco de eu sofrer esse ataque, beleza? Autenticação e autorização. Cuidado aí que a gente tem
dois conceitos que não têm aí muita similaridade. Eles até têm um certo contato, né? Porque quando eu digo que a autenticação é o processo de identificação do usuário, quer dizer, então, que eu vou falar para o sistema que eu sou eu. E como que eu posso fazer isso? A partir de senha, a partir de biometria, a partir de um token. A partir do momento que eu entrei nesse sistema, eu tenho lá vários módulos que eu poderia acessar. Só que alguns desses módulos, eles não estão autorizados com que eu faça o acesso. Então, a autorização seria o nível de acesso. O que é permitido para aquele usuário que se autenticou no sistema? Tá? Então, daí seria a ideia da autorização. Cuidado com esse cara aqui, ó. Esse cara, a gente vai ver que... Deixa eu só mudar aqui. Beleza. Aí. Esse cara aqui, ó, engenharia social, a gente vai ficar atento, por quê? Porque esse cara aqui, a gente vai poder ter algum problema com ele na hora que a gente tratar lá de phishing, galera. Vamos lá de phishing. Então, ó, quando eu tratar de phishing, a gente vai ver um pouco dessa ideia de engenharia social. O que é o phishing, pessoal? É a técnica de pescar os dados de um usuário. Então, a partir de uma plataforma que parece real, mas na verdade não é. A engenharia social é esse tipo de situação. Quando você recebe uma mensagem, essa mensagem ela vai te persuadir a clicar em um determinado link que parece ser um link legal e na real não é um link legal. Ele vai te direcionar para um site que na verdade não é do Banco do Brasil. Ó, para ganhar desconto, clique e ganhe. Então, a gente tem muitas possibilidades dessa engenharia social, dessa técnica. Então, eu sempre falo que engenharia social é o caminho para chegar até esse cara aqui, até o phishing. Então, ele vai abrir as portas aí para o phishing. E os princípios da segurança da informação? Lembra daquela ideia que eu falei que a gente vai ter, dentro da troca de dados ali, né? Entre A e B, eu vou ter, dentro da troca de dados entre A e B, esses valores eles podem ser alterados ou não, podem ser interceptados ou não, podem ser interrompidos ou não. Então, todas aquelas ameaças ali, a gente vai casar um pouco aqui com os princípios, e durante o curso de segurança da informação, a gente vai ver esses princípios também sendo casados com algumas ferramentas. Por exemplo, quando eu trato de confidencialidade, a gente vai marcar a expressão-chave de pessoas autorizadas. Eu até grifei aqui, ó, pessoas autorizadas. Ou seja, se o A está querendo enviar a informação para B, ele está dizendo que somente B tem a possibilidade de abrir aquela mensagem e de ler aquela mensagem. Então, se isso acontecer, ok, garantiu-se o princípio da confidencialidade. No mundo real, a gente pode lembrar daqueles malotes que transitam entre as empresas e os escritórios de contabilidade. Então, vocês vão perceber que existe uma ferramenta ali que é um cadeado. Do lado de cada empresa eu tenho a chave, do lado de lá a empresa de contabilidade tem uma chave, então a gente tem uma ferramenta para garantir com que aquele malote saiu daqui fechado e chegou lá fechado. Integridade tem a ver com o conteúdo da informação. Então, se for enviada uma mensagem, ela deve de chegar intacta do outro lado. A disponibilidade quer dizer que quando B quiser ter acesso a esses dados, eles vão estar disponíveis para o B. Então, aqui a gente já pode até casar uma ferramenta, ó, backup. Backup é a ferramenta que vai me garantir uma alta disponibilidade. Por quê? Porque eu vou ter redundância de dados. Esses mesmos dados estarão copiados em várias plataformas, em várias mídias e assim por diante. Tá? Quando a gente trata de confidencialidade, ó, esse C aqui, a gente já pode também dizer que quem vai garantir a confidencialidade é a criptografia, tá? A criptografia vai garantir aí para mim a confidencialidade. Disponibilidade, já falamos, autenticidade, garante quem é o emissor. Então, se eu enviar um e-mail para você, você vai ver
que fui eu que enviei a partir da minha caixa de e-mail, e aí então você vai poder garantir que quem emitiu aquela mensagem fui eu. Mas vocês concordam que o simples fato de vocês receberem um e-mail com o meu nome, eu posso repudiar? Por que eu posso repudiar? Porque eu não usei nenhuma ferramenta para te dar a certeza de que fui eu que enviei, alguém pode ter se passado por mim. Então, o princípio da autenticidade ele é meio subjetivo, ele é a título precário, né? Ou seja, você recebeu a mensagem, ou seja, o B recebeu a mensagem de A e ele sabe que quem enviou essa mensagem foi A. Só que alguém, lembra da ideia da fabricação, pode ter se passado pelo A. Agora, se o A assinar digitalmente essa mensagem, aí ele não pode negar que foi ele que enviou essa mensagem. Então, esse é o princípio do não repúdio. Quando é utilizada alguma ferramenta que vai garantir com que aquele emissor não pode negar que foi ele que gerou aquela mensagem ou então que emitiu aquela informação. Certo? Beleza. Então, vamos lá agora para as questõezinhas. Boa. Vamos lá. Galera, primeira questãozinha que a gente tem aí, então, uma questão de 2020 do Ministério da Economia. É uma questão da área de TI, mas podem ficar tranquilos aí que a gente vai fazendo os ajustes quando tiver esse tipo de questão que pode dar um susto em vocês aí, tá? Então, ela fala o seguinte, ó. Para gerenciar riscos, devem-se considerar os contextos externos da organização e interno, beleza. Então, eu tenho que entender o que se passa externamente, ou seja, quem que poderia explorar alguma vulnerabilidade ou me atacar, e também garantir, né, algumas ferramentas internas, por exemplo, uma política de segurança da informação que eu passo para os meus funcionários. Então, beleza, devo de considerar os contextos externo e interno da organização. Aí, olha aqui, galera, ó, salvo o comportamento humano. Não, inclusive o comportamento humano. Tem muitas questões que a gente vê aí, galera, que falam o seguinte, né? As pessoas não são consideradas ativos da segurança da informação. Tá errado, são sim. Eles são os principais ativos, porque são eles que executam as ações dentro do sistema. Tá? Então, essa questão está errada porque eu devo considerar também o comportamento humano, com certeza. A instalação e a execução de um ou mais sistemas anti-malware em um computador garantem proteção contra softwares maliciosos. Aí, beleza, né? Eu até posso dizer que vai me dar uma certa proteção. Essa ideia de garantia, galera, na segurança da informação, não existe nada 100% garantido. A gente não pode dizer, assim como a gente não pode dizer no mundo real, que eu posso garantir 100% da segurança da minha casa. Vou lá, levanto, né, um muro bem alto, coloco cerca elétrica, alarme, câmera, cachorro, e daí alguém vem me calça na frente de casa e consegue me entrar dentro do meu carro. Tá? Então não tem como eu garantir 100% da segurança. Mas vamos ver o que a banca vai querer entrar nessa pegada aí de garantem a proteção contra softwares maliciosos. Beleza. Mesmo que o usuário execute frequentemente arquivos recebidos em mensagens e não atualize seus programas. Então, olha só, esse primeiro bloco aqui, eu até poderia tentar validar ele como correto, tá? A instalação e execução de um ou mais sistemas anti-malware, antivírus, anti-spyware, anti-rootkit, assim por diante, em um computador garante a proteção contra softwares maliciosos. Agora, mesmo que o usuário execute frequentemente arquivos recebidos em mensagens, galera, isso daqui não é uma boa prática de segurança. Eu até posso executar alguns arquivos que eu recebo em anexo, mas eu nem sempre vou poder executar. Eu olho para um determinado arquivo e vejo que aquele arquivo ele tem algo de estranho, eu não vou executar, certo? E piorou, né? E não atualize os seus programas e o sistema operacional. A atualização de programas e do sistema operacional é uma ótima prática de segurança da informação. Então, essa questão está errada porque, além de eu ter o anti-malware, existe o meu comportamento que ele deve de ser levado em consideração e a atualização de programas e do sistema operacional é extremamente importante, galera. Ok? Então, fiquem atentos a essas
expressões aí quando a gente trata, né? Frequentemente os arquivos recebidos eu vou abrir, ou não atualizar programas, sistema operacional. Sim, tudo isso daqui é uma boa prática de segurança. Cuidar com os arquivos recebidos e também atualizar os programas. Identificação e autenticação são requisitos de segurança da informação, perfeito, são requisitos de segurança da informação, porque eu vou dizer para o sistema quem eu sou, eu vou me autenticar no sistema naquele sistema, que consiste em identificar o usuário do sistema e verificar as suas identidades, como pré-requisito para permitir o acesso desse usuário ao sistema. Então aqui, galera, a gente está falando especificamente de autenticação. Depois que o usuário está lá dentro, caso eu diga que um dos módulos ele não pode acessar, aí eu tenho uma outra função, um outro conceito, que é o conceito de autorização, certo? Então, perfeita essa questão, corretíssima, tá aí até um conceito para vocês estudarem para a Sebrasp em relação à identificação e autenticação. Nas redes sociais, ocorre a propagação de notícia falsa, quando o usuário compartilha livremente conteúdo sem verificar a veracidade ou procedência das informações. Galera, a propagação, até ok. A propagação de qualquer notícia é quando o usuário livremente vai enviar isso, tocar isso para frente. Agora, de notícia falsa, galera, a ideia da fake news que a gente ouve muito falar por aí, principalmente, né, na ideia de política, é quando alguém cria alguma informação, cria alguma notícia e joga essa notícia em algum meio público aí para poder, então, dar uma maior amplitude para essa informação, tá? Mas o usuário compartilhar, simplesmente compartilhar essa informação, eu não posso dizer que isso vai ser a ideia de notícia falsa. Eu até posso dizer que a propagação, né, de qualquer notícia ou de qualquer informação se dá quando o usuário vai jogar isso para frente. Agora, dizer que essa notícia vai ser falsa porque o usuário não verificou não verificou a veracidade ou a procedência da informação, eu não posso dizer que isso é fake news. A fake news é quando ela é criada, certo? É quando ela é criada. Então, criou-se uma notícia falsa, daí sim, na criação, aí eu tenho a ideia de notícia falsa. Agora, a propagação, tanto que a galera fala, né? Propagar fake news, ou seja, previamente ela já foi criada. Beleza? Então, tá errada justamente porque ele está tratando aqui da ideia de notícia falsa. E aí a propagação não está dentro do aspecto da criação. Beleza? O efeito da incerteza sobre os objetivos consiste em... Vocês vão ver que tem algumas questões que elas são de múltipla escolha da Sebrasp, porque justamente a Sebrasp trata com esse tipo de perfil também. E aí a gente precisa entender porque faz parte do perfil da banca. Ela pode tratar com a gente a ideia hoje de múltipla escolha e amanhã cair para o certo e errado. Quando a gente fala do efeito da incerteza, galera... O que a gente quer falar sobre essa ideia do efeito da incerteza? O efeito da incerteza sobre os objetivos consiste no quê? A incerteza é aquilo que eu não sei o que pode acontecer. Então, quando eu não sei o que pode acontecer, é que existe um risco para que possa, por exemplo, ser explorada uma vulnerabilidade. Certo? E a ameaça são os tipos de ações que podem ser executadas em cima de uma vulnerabilidade. Então, o efeito da incerteza é eu perguntar, né? O quanto isso pode causar problemas para mim? Aí eu tenho um grau de risco dado a esse determinado objetivo, tá? Falou de incerteza, galera, na segurança da informação... A maioria das questões, a maioria, tá? Cuidado com isso. A maioria das questões vocês vão perceber que estão atreladas a risco. Porque eu não estou certo de que está totalmente seguro. Isso quer dizer que existe risco, então, para aquela informação. Julgue os itens a seguir acerca da segurança da informação. São exemplos de ameaças. As contas sem senhas ou configurações erradas em serviço DNS, FTP e SMTP.
Galera, a gente viu que a ameaça é interrupção, interceptação, modificação e fake. Aqui eu não posso caracterizar como ameaça. Aqui eu poderia colocar o seguinte, ó, são exemplos de vulnerabilidade. As contas sem senhas, ou seja, eu criar uma conta e não colocar senha, ela vai ficar vulnerável. Existe um alto risco de ela ser atacada. Ou então, se eu configurar qualquer serviço de rede, seja DNS, FTP ou SMTP, de forma errada, eu também tenho uma vulnerabilidade no meu sistema aí na minha rede, tá? Não é ameaça, então aqui a 1 a gente já vai riscar. Se a 1 a gente já riscou, o que nós vamos fazer? A gente vai lá na letra A, na letra B e na letra D e já risca. Partimos do princípio, então, que a C e a E que estão corretas. O que eu tenho que olhar? Se a 4 estiver correta, eu marco a E. Se a 4 estiver errada, eu marco a C. Como nós estamos estudando, né, galera, a gente vai ver todas, mas na hora da prova, para agilizar a tua vida, tu vai olhar a 4. Pessoas não são consideradas ativos de segurança da informação. São consideradas, sim, ativos de segurança da informação, tá? Então, daí eu já marquei a C. Agora vamos para 2. Não repúdio, ou seja, aquilo que eu não posso dizer que não fui eu que fiz. Indica que o remetente de uma mensagem não deve ser capaz de negar, ou seja, não repúdio, e também pode ser tratado, a Sebrasp já tratou em outros momentos, como irretratabilidade. E a ideia da irretratabilidade é que o usuário não pode se retratar em relação a alguma ação que executou. Vulnerabilidade é uma fragilidade de um ativo ou de um grupo de ativos que pode ser explorada. Perfeito, então, gabarito letra C nessa questão. 7. A superexposição em redes sociais virtuais com a publicação indiscriminada de informações e imagens pessoais do usuário, seus dados profissionais, seus hábitos, sua localização, seu patrimônio e seus relacionamentos aumenta significativamente o risco de... Galera, percebam que quando ele fala aqui, ó, que eu vou superexpor dados meus em redes sociais, ele ainda cita, né? Qual é a minha profissão? Ah, eu gosto de correr todo dia à noite. Ah, eu moro no bairro tal. Eu tenho um carro e uma moto. Sou casado. Aumenta significativamente o risco do quê? Bloqueio de senhas? Não, né? É estranho isso aqui, porque bloqueio de senhas, e principalmente a programas instalados na minha máquina. A pessoa deveria de ter acesso aos programas instalados na minha máquina. Então, não. Exploração de vulnerabilidade dos programas instalados... Também estranho, né, galera? De programas instalados, não. Criação de perfis falsos em redes sociais. A criação de perfil falso nem precisa a superexposição. Basta tu criar uma conta em alguma das redes sociais e o perfil falso já pode ser criado, né? A partir dos dados que estão ali no teu perfil. Agora, invasão de privacidade, sim. Todo mundo vai saber onde é que tu trabalha, quais são os teus hábitos, onde tu mora, onde tu estuda, onde tu trabalha, qual é o teu patrimônio, qual é o teu relacionamento. Inclusive, isso daí, pessoal, é uma das formas de se tentar utilizar a engenharia social para dar aqueles golpes que a gente conhece. Ah, eu sei que o teu marido é o fulano de tal e ele trabalha em tal lugar e ele corre todo dia à noite, ele passa aqui na frente da minha casa, vocês moram em tal lugar. Isso aí tudo ele coletou a partir de uma rede social. Tá? E ataque de ransomware a gente vai ver na parte de malwares aí, vocês vão entender o que são os ataques de ransomware. Aqui, superexpor dados pessoais, possibilidade de golpe ou de quebra de privacidade. Vamos entrar agora nas questões que já começam a aquecer os motores aí para a ideia de princípios da segurança da informação. A respeito de segurança da informação, julgue os itens a seguir. A autenticidade se refere às ações tomadas para assegurar que informações confidenciais e críticas não sejam roubadas do sistema. Galera, aqui ó, a própria alternativa está dando para mim. Confidencialidade se refere às ações tomadas para assegurar que informações confidenciais e críticas não sejam roubadas do sistema, ou seja, só quem tem acesso pode visualizar essas informações. Então, a 1 está errado. A 1 está errado, risco a A, risco a B, risco a D.
A gestão da segurança da informação deve garantir a disponibilidade, deve garantir todos os princípios da segurança da informação. A confidencialidade garante a identidade de quem envia a informação. A 3 está errada. Pessoal, olha só. A banca fez aqui uma troca, ó, entre a 3 e a 1. Tá? Aqui em cima deveria estar confidencialidade e aqui embaixo deveria estar autenticidade. Então, se a 3 está errada, eu já matei o gabarito, né? Se a 3 já está errada, eu já matei o gabarito. De acordo com o conceito de integridade, os dados devem ser mantidos intactos, ou seja, o seu conteúdo não pode ser alterado, sem alteração conforme foram criados e fornecidos. Então, a ideia da integridade é que os dados sejam mantidos da mesma forma com que eles foram criados. Tá? Agora, presta atenção. Se eu autorizar alguém a alterar aquelas informações, então, por exemplo, eu envio um e-mail para alguma pessoa dizendo, ó, o valor do produto é esse e o fulano que está em cópia pode alterar essa informação. Se esse fulano alterar a informação, houve quebra da integridade? Não, porque o transmissor, aquele que gerou a informação, autorizou que fosse alterado aquele conteúdo. Então, não há quebra da integridade. A integridade só vai ser quebrada no momento que o usuário que recebeu a informação disser que o que ele recebeu foi ABC e o emissor disser que enviou 1, 2, 3 e não autorizou ninguém a alterar aquelas informações. Então, galera, a gente tem que tomar muito cuidado aí com esses detalhezinhos também, certo? A gente vai ficar aqui na questãozinha 8 nesse bloco, e daí no próximo bloco, então, a gente vai trabalhar com as outras questões.